Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aula falando sobre os vírus, que são seres muito simples, muito pequenos e que têm como característica a necessidade de viver em outros organismos, ou seja, os vírus eles são parasitas intracelulares dependentes, eles não conseguem viver sem que estejam dentro de uma célula hospedeira. Por ser muito simples, eles são constituídos basicamente por uma cápsula proteica e também por um material genético. Esse material genético é o que vai ajudar na classificação dos vírus. Eles podem ser os adenovírus, quando esses vírus são formados têm sua composição DNA, os retrovírus, quando a sua composição do material genético é de RNA, e em alguns casos eles podem ter ambos, tanto DNA quanto RNA mensageiro, que é o caso do citomegalovírus. Aqui ao lado nós podemos ver a variedade dos vírus mais comuns, né? O adenovírus, o vírus HIV, que causa a AIDS, o papilomavírus, a influenza, que é o vírus que acarreta a gripe, as diversas gripes que existem, o rotavírus, o vírus da raiva, ou hidrofobia, o vírus da hepatite B, o vírus ebola, o bacteriófago, que é um vírus que ataca as bactérias, o vírus da herpes simples e, o mais famoso nesse período de pandemia, o coronavírus. A estrutura dos vírus é bastante simples, como foi citado anteriormente. Ela é formada por uma cápsula proteica e no interior dela o material genético. Aqui nós temos o caso bacteriófago, que tem esse formato parecendo uma nave espacial, e no caso aqui do vírus HIV, que também tem uma membrana, uma cápsula, na verdade, proteica, com alguns lipídios, algumas enzimas e o material genético em seu interior. Nesse esquema aqui, nós vemos o processo de infecção por bacteriófago. Então, o bacteriófago ele se aproxima de uma bactéria na sua parte da membrana. Nesse processo, ele vai, através de algumas enzimas, abrir um caminho nessa membrana e injetar o seu material genético. Em seguida, ele vai tomar o controle dos processos que ocorrem dentro da bactéria, fazendo com que haja a produção, a multiplicação de novos bacteriófagos que, com o tempo, vão romper essa membrana, destruindo a célula da bactéria e espalhando uma maior quantidade de bacteriófagos que vão dar continuidade a esse processo. De forma semelhante, ocorre também com o vírus HIV. Só que, neste caso, existe uma particularidade. O vírus HIV ele tem uma predileção por uma importante célula do nosso sistema imunitário, que é o linfócito T. O linfócito T ele é responsável justamente pelo processo de resposta imunológica do nosso organismo. Então, quando o vírus HIV ele se conecta ao linfócito T, ele vai também tomar o controle, fazendo com que haja uma produção de novos vírus no interior desse linfócito, e há um passo em que há um colapso desse linfócito, espalhando ainda mais novos vírus dentro do organismo. Isso faz com que nós perdemos um importante integrante do nosso sistema imunológico e favorecendo, assim, outras doenças que a gente conseguiria se tratar, mas por conta da presença do vírus HIV, esse processo de resposta de combate do nosso organismo diminui bastante, o que pode, inclusive, acarretar a morte. Aqui nesse quadro, vamos ver algumas das principais viroses humanas, principalmente as doenças retrovirais, sarampo, rubéola, cachumba, são bem comuns, o método de transmissão, a forma de transmissão também são bem semelhantes, a partir do contato direto nas gotículas e secreções nasais. Os sintomas são distintos, o sarampo é muito conhecido por aquelas pintinhas, a rubéola por manchas, e que toma uma proporção, uma importância quando a mulher ela está gestante, ele pode acarretar malformação na gravidez, abortos, e a cachumba ela acarreta
justamente aquela inflamação nas glândulas parótidas, o inchaço no pescoço, na bochecha. E para todas as três existem vacinas que nós conhecemos como a tríplice viral. A catapora já não é um retrovírus, é um adenovírus. Ela tem a forma de contágio também é semelhante, através do contato direto, da secreção. E eles vão formar aquelas pequenas bolinhas que causam bastante incômodo. Quem já teve sabe que é bem desconfortável a catapora, não mata ninguém, geralmente, né? Não lembro de ter visto casos que a catapora ela vem acarretar óbito, mas ela causa um incômodo. E também existe uma vacina e o nosso próprio organismo, depois que a gente contrai, consegue montar uma resposta imunológica, a gente não vai ter mais a catapora. Embora existem outras situações, um agravo aí que é o zoster, que a gente fala em uma outra situação. A gripe, que é a doença viral mais comum, existe uma grande variedade de influenza, então as campanhas de vacinação ajudam a combater boa parte delas. É importante que as pessoas se previnam, né, tenham acesso a essa vacinação, principalmente as crianças, idosos, pessoas que têm uma maior exposição com outras pessoas. A poliomielite, que é uma doença que já foi erradicada do Brasil, uma doença que está associada aí a uma paralisia infantil, uma doença que está muito associada a condições de saneamento precárias, de higiene. Então, é uma doença de países subdesenvolvidos, já foi erradicada aqui. A hidrofobia, que é a raiva, que é uma doença transmitida a partir de animais, de mordida de saliva de animais domésticos, principalmente gato, cachorro. Por isso que é importante que esses animais estejam com sua vacinação em dias, né? A herpes, que é uma doença sexualmente transmissível, pode se manifestar em sintomas, tanto há duas formas, a herpes genital e a herpes labial. Não há vacina para elas. Esse tipo de virose, ela tende a ficar incubada no organismo, só se manifestando em determinadas situações de estresse, enfim. A mononucleose, que é uma doença também conhecida como doença do beijo, a sua forma de transmissão também é através da saliva. Não há vacina, uma doença também que não afeta tanto assim, né? Há casos que é grave, que ele pode afetar o baço, mas mais comumente ela só causa um certo desconforto. A varíola, que é uma doença viral também antiga, muito antiga, inclusive o termo vacina, né, que vem do vaquina, foi justamente da descoberta da prevenção da varíola humana, porque o Edward Jenner, ele percebeu em sua pesquisa que as mulheres que ordenhavam vacas, e as vacas também tinham a varíola bovina, essas mulheres, elas tinham elas não desencadeavam, elas não tinham a varíola. Então, a Jenner percebeu que alguma coisa naquele contato ali dessas mulheres tornavam elas imunes à varíola. E aí ele, a partir dos avanços da sua pesquisa, desenvolveu a vacina contra a varíola, e deu esse nome vaquina, né, que vem de vaca. E hoje a gente tem aí um método bastante eficiente, não só para a varíola, mas para outras doenças virais, à medida que a gente vai avançando aqui. A febre amarela e a dengue são doenças também bastante semelhantes, são arboviroses, são doenças que a forma de transmissão é através de inseto. Os sintomas também são bem semelhantes, febres, dores de cabeça, dores musculares. No caso da dengue, aí tem um agravo maior por se tratar de casos mais graves, como a dengue hemorrágica, pode acarretar a morte. E a febre amarela, existe a vacinação, existe também locais que são mais sujeitos, né, à febre amarela, principalmente a região norte do país. A dengue, né, embora alguns digam que não tem vacina, já existe. A dengue váxia não é uma de ampla distribuição, mas já existe, já foi comprovada a sua eficácia. O HPV, que é uma doença viral também, tem a ver com uma DST, uma doença sexualmente transmissível, e ela é bastante prejudicial tanto para o homem quanto para a mulher, mas para a mulher ela pode acarretar o câncer do útero, então ela tem uma importância maior.
A hepatite tipo A, que está associada a condições também de saúde, de saneamento precária, então a forma de transmissão dela é através desse contato oral, fezes, enfim, então coisas relacionadas à falta de saneamento, de higiene. A hepatite B e C, que são doenças sexualmente transmissíveis, a hepatite B tem uma vacina, a hepatite C já não tem, né? O próprio nome diz, elas atacam o fígado, então são doenças bastante prejudiciais, né? Então é importante, elas têm uma importância que deve ser levada em consideração, sobretudo por se tratar de doenças sexualmente transmissíveis, então há a forma de você prevenir. E, por último, não menos importante, a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, causada pelo vírus HIV, que, como a gente já explicou aqui anteriormente, ele ataca o linfócito T, ele destrói o linfócito T, fazendo com que haja uma perda de componentes importantes de defesa do organismo, favorecendo o desenvolvimento de doenças que normalmente não matariam uma pessoa. Então, uma gripe, uma tuberculose, se for bem tratada, a pessoa não morre. Mas se uma pessoa tiver o vírus HIV e ele estiver em uma situação bem ativa no organismo, a pessoa vai ter dificuldade de montar uma resposta imunológica e combater, e fatalmente pode evoluir à morte. E por fim, efetivamente agora, vamos falar um pouco sobre o coronavírus, né, a Covid-19, que é a doença que fez com que houvesse essa preocupação mundial. Então é uma pandemia, então é uma doença que está né, que está a nível do planeta inteiro, né, todos os continentes. Nós estamos vendo os casos e bastante preocupados com isso. Então, a forma de transmissão inicialmente foi por animais, com contato humano, e em Wuhan, na China, e hoje o contágio se dá muito mais pelo contato de tosse, espirro, saliva, secreção de pessoas contaminadas. Os sintomas vão desde os sintomas mais simples, como febre, uma dificuldade respiratória, a sintomas mais graves, como a síndrome respiratória aguda grave, que é uma dificuldade enorme em respirar, fazendo com que a pessoa precise de um respirador, de um ventilador mecânico. Hoje está todo mundo buscando isso, em virtude da pandemia, então não é algo barato, não é algo fácil de se encontrar. E, em alguns casos, os sintomas podem também se agravar e acarretar uma insuficiência renal. Por que se fala tanto da necessidade do isolamento? Por que estamos nessa condição? Porque existe um limite na capacidade do sistema de saúde em receber essas pessoas que possuem, que pode estar com a condição mais grave da doença. Então, se muitas pessoas em pouco tempo desenvolvem os casos mais graves da doença, o nosso sistema de saúde ele não vai conseguir dar conta. Isso faz com que pessoas venham a morrer, pessoas não vão ter atendimento, pessoas que vão ter que ser escolhidas em relação a outras para poder sobreviver. Então, ninguém quer nenhum parente, nenhuma pessoa querida e nenhuma outra pessoa que venha a morrer. E, para isso, uma das medidas que está sendo tomada em todo o mundo, orientada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, é o isolamento. E esse isolamento faz com que essa curva ela seja menos acentuada, que essa curva ela tenha um espaço de tempo maior para que o sistema de saúde consiga dar conta do volume de pessoas que vão desenvolver os casos inevitavelmente mais graves da Covid-19. Por isso que é muito importante que façamos a nossa parte, né? Tomamos as nossas medidas preventivas de higiene, de uso de máscara, uso do álcool, lavar as mãos, evitar a aglomeração e, sobretudo, ficar em casa sempre que possível, né? Então, a partir dessas medidas, a gente vai conseguir passar por esse período e com a menor perda possível. E logo, logo, a gente vai dar conta, porque já houveram na história do mundo outras pandemias
e o homem conseguiu passar por elas, ok? Até a próxima, pessoal.